Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à plenária municipal do Parlamento Jovem de Minas 2018, que está em sua 15ª edição. Neste ano está trabalhando o tema Violência contra a Mulher. Após as oficinas de formação política e de estudos dos subtemas que trabalharam sobre a violência doméstica e familiar, violência nos espaços institucionais de poder e violência e assédio sexual, os alunos participantes deste projeto formalizaram algumas propostas de lei a fim de conscientizar e coibir a prática da violência contra mulheres em todo o nosso estado de Minas Gerais. Nesta tarde, os projetos de leis elaborados pelos alunos serão discutidos e aprovados na presente sessão. Bom trabalho a todos. E, nesse instante, eu passo a palavra, então, ao presidente deste trabalho, vereador Carlos Molina. Muito obrigado, Cleiton. Boa tarde. Boa tarde, diretor da Escola Legislativa, Rodrigo. Boa tarde a todos, participantes, os nossos jovens parlamentares. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão animados com esse trabalho? Eu vejo nos olhares que sim, não é isso? Eu queria dar as boas-vindas a vocês para essa plenária, né? Em nome de todos os vereadores, em nome da Câmara Municipal, de uma forma geral. A grande maioria dos vereadores hoje, particularmente, não se encontram em Itajubá, estão em viagem. Nós temos uma conferência que trata dos serviços da Copasa, em que uma boa parte dos vereadores estão em Belo Horizonte. Então, aqui eu me faço presente, representando os vereadores, e agradeço o empenho de vocês até aqui. Eu quero falar rapidamente, sem tomar o tempo, porque eu sei que vocês têm muito trabalho pela frente nessa tarde, mas eu quero falar da importância de vocês estarem participando com a gente desse projeto. Não vou falar do tema, né? Eu me sinto pouco à vontade para falar desse tema perto de vocês, porque eu acredito que vocês já debruçaram no assunto. Dei uma rápida corrida de olhar aqui nas suas propostas e vejo boas propostas, então não queria falar desse tema em si. Mas, falando da importância de vocês participarem do nosso projeto, eu quero encorajá-los a continuar sendo pessoas que vão ser formadores de opinião em relação à política. Eu penso que isso é o grande ganho para vocês e para a sociedade de uma forma geral, quando vocês participam de um projeto como esse, o Parlamento Jovem, e se tornam, de fato, formadores de opinião. Eu quero dar só um pequeno exemplo prático disso. Nós temos uma eleição no futuro próximo agora, e nós estamos assistindo muita gente desanimada, totalmente desanimada com a política, e isso a gente entende, né? Porém, nós vemos a importância de gente como vocês, formadores de opinião, ajudarem as pessoas a verem o lado bom da política e a importância de cada um exercer o seu voto. Então, de forma prática, que eu queria trazer esse exemplo para vocês, como formadores de opinião, é que vocês incentivem as pessoas a não votar em branco, não votar nulo, né, para que nós tenhamos, de fato, bons candidatos, nós tenhamos, de fato, a possibilidade de ter uma política nova, não é isso? Nós olhamos para vocês e vemos a expectativa de um futuro promissor na política. E nós temos que começar a galgar esses passos para chegar nessa nova política. Contamos com vocês para isso. Então, com essa minha pequena fala, eu saúdo vocês, encorajo vocês a continuar sendo formadores de opinião e desejo um ótimo trabalho nessa tarde, né? Nas discussões, nas decisões, uma vez que se aproxima aí a nossa plenária regional. Ok? Sucesso a vocês, bom trabalho durante essa tarde. Então, nesse momento, a gente passa a palavra, né, ao nosso presidente, então, que vai comandar aqui os trabalhos, né? Convidar que subisse aqui o João, a nossa secretária Natália e o nosso redator. Primeiramente, boa tarde a todos.
Daremos início agora à nossa plenária municipal do Parlamento Jovem, que esse ano abordou o tema violência contra a mulher. Os projetos serão apresentados e discutidos a partir deste momento. Iremos apresentar e votar os projetos por subtemas. São eles: violência doméstica e familiar, violência nos espaços institucionais de poder e violência no assédio sexual. Solicito à secretária que inicie a leitura dos projetos. Perdão. Primeiramente, boa tarde. Subtema: violência doméstica e familiar. Proposta 1. Criação de uma instituição de apoio às famílias que sofreram graves violências iriam receber apoio psicológico, alimentícios, porque algumas ficam completamente devastadas, perdem tudo o que possuem e realmente precisam de ajuda. Ao menos uma vez ao ano, uma assistente social da prefeitura deve ir à casa dessas pessoas que foram vítimas de violência doméstica para assegurar que está tudo dentro dos conformes, a fim de assegurar o bem-estar das vítimas em questão. Proposta 2. A criação de uma rede de instituições, na qual o principal e único objetivo seja o atendimento a mulheres que sofreram ou sofrem de alguma violência doméstica ou assédio sexual, tendo nessa mesma instituição uma equipe de apoio para atendê-las, ajudando assim a saúde mental das cidadãs vítimas de violência. Proposta 3. Criação de centros psicossociais pelo governo do Estado de Minas Gerais para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Todo município criará dentro de suas secretarias municipais de saúde um centro psicossocial para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a fim de assegurar o direito de acompanhamentos e consultas gratuitas com psicólogos. E se constatado algum tipo de sequela psicológica ou até mesmo física, impossibilite a vítima de ter seu próprio meio de renda, a mesma terá o direito a solicitar um auxílio financeiro, instituído pelo Estado de Minas Gerais. Proposta 3. Criação de casas de abrigo para o atendimento de mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica. Esta casa atenderá no máximo 30 pessoas, entre mulheres e dependentes até 13 anos de idade, no período máximo de 180 dias. Para a proposta número 1, alguém tem algum destaque? Peço que levante a mão e informe qual o destaque. Nenhum? Para a proposta número 2, algum destaque? Mesma coisa, qualquer destaque, só levantar a mão e informar o tipo de destaque. Bom, só então explicando um pouquinho mais sobre os destaques, caso alguém fique na dúvida. O destaque de explicação, ele serve para caso surja alguma dúvida em alguma proposta que talvez você não tenha conhecimento ou alguma palavra, qualquer coisa que te gere uma dúvida, você pode pedir esse destaque e a pessoa que elaborou essa proposta vai ter um tempo para responder, né, e tirar a sua dúvida. Modificação. O destaque de modificação ele serve para uma proposta específica que você acha que tem alguma coisa que não está certa nessa proposta e gostaria de modificá-la. E logo após pedir esse destaque, também apresentar o texto de como ficaria essa proposta depois de corrigida. O destaque de supressão ele é um destaque que serve para excluir a proposta do subtema e, consequentemente, do parlamento, né? Ela não vai existir mais. Caso algum destaque de supressão ocorra, vai ser votado, e caso o destaque de supressão seja aprovado pela maioria, essa proposta já não vai ser nem discutida mais. Então, qualquer outro destaque que tenha nela antes da supressão não vai ser escutada. A supressão vai ter um destaque perante os outros. E aglutinação, esse destaque ele serve para juntar as propostas que têm um cunho parecido. Então, ao invés de ficar 1, 2, 3 propostas que, na base, vão fazer a mesma coisa, você pode juntar essas 3 propostas em uma só. E logo após pedir aglutinação, você deve apresentar o texto de como ficaria essas propostas aglutinadas. Alguma dúvida? Não? Certo, então vou mais uma vez. Isso, a proposta 1 e 2, algum destaque? Não? Proposta 3.
Em relação ao auxílio financeiro que as mulheres poderiam solicitar para o Estado de Minas Gerais, como que funcionaria esse auxílio? Seria algo permanente ou até a mulher conseguir se recuperar? Seu destaque é de explicação, certo? Isso, é. Então, quem elaborou a proposta, por favor? Então, o auxílio financeiro funcionaria assim, como foi cedido consultas psicológicas gratuitas, o psicólogo teria que constatar no laudo o problema psicológico da vítima, supondo que fosse ansiedade, que não possibilite a vítima de ter sua fonte de renda. Ele ia constatar, e o período máximo, se eu não me engano, eu acho que são 90 dias desse auxílio financeiro, 2 meses. E caso não tenha melhora do estado clínico da paciente, ela teria que passar de novo pelo psicólogo e constatar no laudo novamente para ela recorrer ao auxílio. Esclarecido? Certo. A proposta número 4, algum destaque? Destaque de modificação. Certo. Eu acho que não deveria ter limite máximo de pessoas. Porque supondo aqui, está com 30 pessoas, entre mulheres e dependentes de até 13 anos. Supondo que a vítima tenha 5 filhos, já são menos 6 lugares dentro das 30. E supondo que mais vítimas tenham mais filhos, vai ficar menos lugares para a vítima do que o certo. Eu acredito que o limite máximo de 30 pessoas não deveria ter. Bom, quando eu pensei nessa proposta, é que, na verdade, essas instituições, elas nada mais são do que casas que abrigam essas mulheres e seus dependentes, seus filhos e filhas de até 13 anos de idade. Eu já pude, não consegui entrar, mas já pude passar em frente de algumas dessas casas e assim, o espaço que eles têm para comportar todas essas pessoas, né, é um espaço pequeno. Então, a partir do momento que você não tem um limite, pode ser que numa casa que, digamos, comporte uma família de 5 pessoas tranquila, vão colocando gente até chegar uma hora que vai estar todo mundo deitado no chão, vai virar, as famílias não vão ter uma privacidade como deveriam, porque elas já estão sendo tiradas de dentro das suas casas, já estão passando por todo um trauma, principalmente as crianças. E quando você amontoa muitas pessoas que estão compartilhando da mesma situação, por mais que, como eu disse, todos estão na mesma situação, nada mais importante do que a privacidade dessas pessoas, principalmente, como eu disse, das crianças. Então, por isso que eu acho que deveria, sim, ter um limite de pessoas para evitar essa superlotação dessas casas de abrigo. Então, em votação, o destaque de modificação, peço que fiquem como estão, caso queiram a modificação, caso sejam a favor da proposta original, levantem a mão. Aprovado por maioria o destaque de modificação. É que não tenha limite máximo de pessoas. Atenderá mulheres e seus dependentes. Certo. Agora a gente vai colocar em votação todas as propostas para que dessas 4 apenas uma fique e seja encaminhada para a plenária regional. Então, vai funcionar da seguinte forma, que eu esqueci de explicar antes. Quem for a favor da proposta vai ficar como está. Quem for contrário vai levantar a mão. E a maioria vai vencer. Então, se a maioria ficar como está, subentende-se que a maioria está sendo a favor dessa proposta. Se a maioria levantar a mão, vai ficar entendido que a maioria é contra essa proposta. Certo? Em votação, a proposta número 1.
Fiquem como estão. Quem é a favor da proposta? Só lembrando que se essa proposta for aprovada, é ela que vai para a plenária regional, tá? As outras propostas já são eliminadas logo de cara. São 3? Não, mas de qualquer modo são 4, então. Então, em votação, a proposta número 2, mesma coisa. Fiquem como está. Quem é a favor da proposta? 4 pessoas. Certo, em votação a proposta número 3. A proposta número 3 foi aprovada por unanimidade, certo? Votação a proposta número 4. Fiquem como está. Lembrando que ela foi modificada, tá? Então, o texto que está prevalecendo é o texto modificado. Então, fiquem como está. Quem é a favor da proposta? Quatro. Certo, então, foi rejeitada. Certo. Só deixando claro, então, do subtema 1, 3 propostas aprovadas e essas 3 serão encaminhadas para a plenária regional. Certo? Peço que a secretária dê início à leitura das propostas do subtema 2. Subtema: Violência nos espaços institucionais de poder. Proposta 1. Obrigatoriedade de divulgação do Disque 180 dentro das instituições públicas e privadas do Estado de Minas Gerais, a fim de qualquer insinuação envolva violência e assédio sexual dentro de instituições de poder público e privado possam ser denunciados. Proposta 2. Implantação de políticas públicas que efetive a melhora na rede de denúncias, a fim de que qualquer pessoa, sendo vítima ou não, possa denunciar todo tipo de violência contra a mulher, tendo em vista que, na maioria das vezes, a própria vítima não se sente apta para a denúncia. Proposta 3. Desenvolvimento de políticas públicas no Estado de Minas Gerais que incentive a equiparação salarial entre homens e mulheres em todas as esferas da nossa cidade, combatendo assim a discriminação e assédio nos espaços de trabalho. Certo. Proposta número 1, algum destaque? Peço explicação. Certo. Pode falar sua dúvida pontual, alguma coisa assim ou não? Não entendi muito bem a questão. Certo. Quem é o autor da proposta?
Como o autor não está presente, se alguém quiser esclarecer a dúvida dele, está aberto para todos. Se eu não me engano, o Disque 180 é direcionado para a mulher, né? E aqui no caso da proposta 1 está meio que falando a obrigatoriedade das empresas, das instituições públicas, divulgar sobre o 180, porque tem muita gente que não conhece. E, no caso aqui, privado do Estado de Minas Gerais, a fim de qualquer insinuação envolver violência e assédio sexual dentro de instituições de poder público e privado possam ser denunciadas. É mais uma divulgação do Disque 180 e para que ele serve, que no caso é a denúncia da violência ou do assédio contra a mulher. Seria isso. Certo. Mais algum destaque? Não? Proposta número 2. Algum destaque? Destaque de explicação. É o autor da proposta. Isso pode. Acho que é aqui. Tá ligado, tá ligado. Sua dúvida? Como seriam essas políticas públicas? Então, eu quis usar esse meio de denúncia porque, na maioria das vezes, a vítima não se sente hábita ou preparada para fazer a denúncia. Então, eu achei correto pessoas em volta da vítima, vizinhos, ou pessoas que presenciem esse tipo de violência pudessem denunciar como forma de a vítima poder ser julgada, salva desse abuso, não só por ela própria, mas sim pelas pessoas de fora, sendo que ela não se sente apta para essa denúncia, na maioria das vezes, porque ela se sente intimidada pela pessoa na qual faz esse abuso ou essa violência doméstica. Certo, mais algum destaque? Não? Proposta número 3, algum destaque? Quem tiver. Não? Eu tenho um destaque. Seria um destaque de modificação da proposta número 3, que, no caso, seria não o desenvolvimento de políticas públicas, mas a implantação de políticas públicas. Porque, para você desenvolver algo, ela precisa primeiro ser implantada. Então, acho que seria só essa modificação. Então, em votação, a modificação da proposta número 3. Peço que fiquem como está quem é a favor da modificação. Aprovado por unanimidade. Eu tenho um destaque de modificação. Também? Também. Desculpa. Imagina. Nesse caso aqui, mulheres em todas as esferas da nossa cidade. No caso, a proposta é uma proposta estadual, então ela não poderia ser somente para aqui para Itajubá. Então, no caso, a modificação seria para o Estado de Minas Gerais. Tem em cima. Tá? Políticas públicas. Nossa, perdão, gente, não vi. Então, modificado. A proposta, como vocês podem acompanhar na telinha de vocês, houve a implantação de uma nova proposta número 4. Eu vou pedir para o redator ler para a gente, e, se possível, puder colocar na tela também. A partir das 20 horas, todo transporte público fica obrigado, quando solicitado, parar fora do ponto, a fim de oferecer segurança a toda a população, especialmente. Certo. Algum destaque para a proposta número 4? Nenhum? Certo. Então, agora vamos dar início à votação das propostas. Só lembrando que agora, com a implantação dessa proposta número 4, serão votadas, como aconteceu anteriormente.
Proposta número 1, peço que quem seja a favor da proposta permaneça como está. Contrários e e 9 favoráveis. Certo. Em votação a proposta número 2, peço que permaneça como está quem seja favorável ao texto. Aprovado por unanimidade. Em votação a proposta número 3, apenas ressaltando que a proposta houve uma modificação aprovada pela maioria. Então, em votação a proposta número 3 modificada, peço que permaneçam como está quem seja favorável ao texto. Aprovado por unanimidade. Em votação a proposta número 4, peço permaneça como está quem seja favorável ao texto. Aprovado também. Então, só para ficar ciente, como o próximo subtema possui apenas 2 propostas, que serão lidas daqui a pouco, caso essas 2 propostas sejam aprovadas, uma dessas 4 que passaram do subtema anterior serão transferidas, para que cada subtema não ultrapasse o limite máximo de propostas. Certo? Certo. Solicito à secretária que leia as propostas do terceiro subtema. Subtema Violência e Assédio Sexual. Proposta 1. Implantação na matriz curricular do ensino fundamental e do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais a obrigatoriedade de estudos transversais que vise coibir a violência contra a mulher e o assédio sexual em todas as esferas da sociedade. Proposta 2. Desenvolver cursos especializados de formação para o efetivo da Polícia Militar Civil do Estado de Minas Gerais sobre o tema violência e assédio sexual contra as mulheres, a fim de melhor preparar a prática de abordagem da vítima e a condução do caso em questão. Proposta número 1, algum destaque? Destaque. De modificação, porque no primeiro subtema, o primeiro ensino fundamental normalmente é de escola pública, então é municipal. Então, não tem como uma obrigatoriedade como um todo para o ensino fundamental. Então, seria só para o ensino médio. Escolas públicas são só do município. Então, solicito uma de modificação. Certo. A sua de modificação também? De explicação. Certo. Então, vamos deixar o destaque de explicação e logo em seguida a gente volta à modificação. Eu quero explicação em relação a esses estudos transversais. Eles serviriam como uma forma dos alunos estudarem como não praticarem a violência e o assédio? Não entendi muito bem essa parte. O autor da proposta ou alguém que queira esclarecer? Então, quando eu escrevi a proposta, eu pensei na educação das crianças. Porque, como diz aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Com a conscientização das crianças, abordando o tema nas escolas, a gente pode evitar problemas futuros, porque elas já vão estar mais conscientes, entendeu? Aí, e aqui no... Então, eu acho que o tema deve ser abordado na escola de todas as formas, com palestra e tudo certinho, para já ter a
conscientização para o futuro. Certo. E eu tenho um destaque também, que é um destaque de supressão. Quando a gente fala em implantação, principalmente quando fala em algo que envolve educação, a gente esbarra na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que ela é fundamentada pelo MEC. Ou seja, a LDB que determina o que os alunos estudam ou não estudam de forma obrigatória, principalmente nas escolas públicas, estaduais, e federais e municipais. Por mais que algumas escolas possam ter matérias que outras não têm, todas essas matérias opcionais também estão dentro da LDB. Então, quando a gente fala na implantação que acaba resultando na modificação da matriz curricular, a gente esbarra na LDB. Então, eu acredito que essa proposta ela não se encaixa no subtema por conta disso. A gente está falando aqui em algo de âmbito federal e como o nosso parlamento ele é de âmbito estadual, essa proposta ela vai acabar que não vai surtir efeito nenhum. Se alguém quiser fazer a defesa do projeto original. Certo, então, em votação, a supressão dessa proposta, peço que quem seja a favor da supressão mantenha-se como está. Então, a proposta foi suprimida por unanimidade. Certo. Como foi suprimida, o destaque de modificação não pode ser votado. Certo? Proposta número 2, algum destaque? Destaque de explicação. Da formação para o efeito da Polícia Militar. Eu não entendi esse propósito. Certo. Ao dono da proposta ou alguém que quiser fazer a defesa? A defesa não, o esclarecimento. Posso ir? Na verdade, eu acredito que essa proposta ela seria algo similar com o PROERD, que é um projeto da Polícia Militar, junto com o governo do Estado de Minas, que luta na eficiência ao combate às drogas. Então, acho que esses cursos especializados seriam algo parecido com o PROERD, porém com um foco no violência contra o assédio sexual, que é o que está escrito aqui na proposta. E, com isso, formar cidadãos, crianças que vão se tornar cidadãos e pessoas que não pratiquem esse assédio, esse abuso contra as mulheres. Algum outro destaque? Bom, não é um destaque, mas é para complementar isso que o presidente disse, que eu acho que eu interpretei de outra maneira. Aí, se eu estiver errado, eu gostaria que alguém me explicasse. Eu acho que é mais como um curso realizado nos policiais, para eles estarem melhor preparados e equipados para quando ocorrer alguma situação de violência ou assédio, para eles poderem atender as vítimas, né, desse ocorrido da melhor maneira possível, para não ser uma situação inesperada que ele não saiba como reagir, mas sim algo que ele esteja melhor preparado para atender a sociedade. Eu acho que faz mais sentido a sua interpretação mesmo. A pessoa que elaborou a proposta não está aqui? Bom, então, baseado no tema, acredito que a interpretação do Daniel foi mais efetiva. Algum outro destaque? Certo. Em votação a proposta número 2, peço que permaneçam como está quem é favorável ao texto. Então, 2 votos contrários, aprovados pela maioria. Bom, caso alguém queira fazer alguma aglutinação também,
E às vezes a única coisa que não pode fazer é juntar propostas de subtemas diferentes. Mas dentro do mesmo subtema. Nenhuma aglutinação? Estou chegando, então, a essa etapa da nossa plenária municipal, é que conseguimos aí desenvolver esses projetos. Todos esses projetos que foram aprovados serão encaminhados para a plenária regional, que vai acontecer no dia 14 de agosto, lá em Maria da Fé. Tá? Nós pertencemos ao Polo Sul 2. Nesse Polo Sul 2 são os municípios de Itajubá, Maria da Fé, Itanhandu e São Lourenço. Maria da Fé é a sede do polo, por isso que ela vai sediar este ano a nossa plenária. Tá? Então, ela vai ser o dia todo, é uma terça-feira, dia 14 de agosto, vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, é um dia inteiro de estudos, e nós, município de Itajubá, iremos levar 15 alunos, tá, com direito a voto nessa plenária. Nessa plenária, nós vamos votar, juntamente com essas propostas aqui, com as propostas de Maria da Fé, Itanhandu e São Lourenço, para que nós possamos escolher quais propostas nós vamos encaminhar para a plenária estadual, que será do dia 19 ao dia 21 de setembro, lá em Belo Horizonte. Tá? E para essa plenária regional, nós temos que levar os 15, de fato, todos vocês já são convocados para a plenária automaticamente. Temos alguns alunos que justificaram a ausência por motivos de saúde. Então, nós vamos compor uma comitiva aqui de Itajubá com 15 alunos. Então, vocês aqui são em 13, nós vamos escolher mais 2 alunos, então, para compor. Logo, todos vocês vão fazer parte da plenária regional. Caso algum aluno não possa, tenha algum problema com data, nos avise com antecedência para que a gente faça a substituição. Tá? Mas marca aí na agenda, 14 de agosto. Para essa plenária regional, nós temos direito de levar para Belo Horizonte, para a plenária estadual, nós temos uma vaga garantida. O polo vai poder levar 6 alunos para Belo Horizonte. Tá? Então, uma vaga já ficou para cada município. Tem mais 2 vagas que nós vamos disputar. Então, temos 2 vagas para 4 municípios. Como que será feita essa escolha? Daqui, dentre vocês, nós precisamos levar 3 que se candidatem a ir para Belo Horizonte. Tá? Então, nós vamos ter que escolher agora quem se candidata, né, faça a sua defesa e a gente vai votar para finalizarmos com 3. Esses 3 que pretendem ir para Belo Horizonte, sabendo que vai ter que ter autorização dos pais, né, tem que ter identidade, todo aquele processo de autorização, esses 3, lá em Maria da Fé, vão fazer a sua defesa para o grupo de 60 alunos. Tá? E esses 60 alunos vão escolher, dentre os 3 que a gente selecionar aqui, quem vai. Tá bom? Um já é confirmado. O que ficar em segundo lugar na votação, lá em Maria da Fé, ele vai automaticamente concorrer. Tá? Ele vai automaticamente concorrer a essa segunda vaga. E o que ficar em terceiro, lá em Maria da Fé, é automaticamente suplente do primeiro. Tá? Então, coloquemos aí. Quem tem disponibilidade, quem gostaria de ir para Belo Horizonte, defender, né, o município de Itajubá no parlamento deste ano, se manifeste. Natália. João Vitor. Delton. Vinícius. Daniel. Mayra. Área. Elton. Mais? Vinícius. Daniel. Daniel. Alguém mais? Mayra. Mayra. Então, nós temos 6 candidatos para escolhermos para as 3 vagas para a gente levar. Tá?
Vou começar, então, pedindo para que a Natália colocasse brevemente o porquê, tá? Que fizesse a sua explanação do porquê que você se candidata para ir para... Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma oportunidade muito grande estar aqui no Parlamento de Itajubá, e eu queria ser uma representante lá em BH, porque eu me interesso muito pela política, pelo processo, não pela politicagem, mas da democracia, a política em si, porque ela precisa de mudança, e eu acredito que a gente vai ser essa mudança. E eu não vou estar lá só para me representar, eu vou estar lá para representar todos nós que estão aqui. E é uma oportunidade para o meu currículo, para a minha grade, porque eu pretendo seguir carreira nisso. E é isso mesmo, gente. Bom, eu pretendo ir defender Itajubá, como a Natália disse, não pelo meu interesse pessoal, mas acredito que pelo interesse coletivo. Ano passado, a Itajubá teve só uma vaga, então eu nem entrei na disputa porque eu não me sentia preparado para isso, eu não tinha segurança para isso. Então, esse ano eu me sinto muito mais seguro e muito mais preparado para representar Itajubá, para representar o Polo em Belo Horizonte. E esse tema, por mais que não me envolva diretamente, mas eu acredito que para a minha formação cidadã, para a formação cidadã dos meus colegas, da minha família, da minha comunidade, vai ser algo que vai acrescentar muito para mim. Me defendendo agora, eu queria muito ir para lá, principalmente por conta que eu já vi casos de agressões contra a mulher, principalmente na minha família. Então, defender esse propósito da Lei Maria da Penha, para mim, seria um orgulho muito grande, por conta que eu estaria principalmente defendendo a minha razão de viver como homem, falando que as mulheres têm voz, sim, de poder, que elas podem, sim, ir lá denunciar e omitir o agressor. E que a gente, sendo homem, a gente não tem que ser tão canalha, desculpa a palavra, de agredir uma mulher. Porque, como se diz, uma mulher a gente não bate nem com uma rosa. Só queria falar isso. Obrigado. Primeiramente, é porque é uma oportunidade única de representar Itajubá e não só Itajubá. Também por representar as mulheres. Eu já tive casos de amigas que foram agredidas e não tiveram voz e foram suprimidas. Eu acho que nós aqui somos a diferença, e eu também queria aprofundar mais nesse ramo, que eu achei muito interessante. Bom, eu gostaria de ir para Belo Horizonte primeiro, para eu poder me conscientizar cada vez mais sobre esse tema, que por mais que a gente saiba como ele é correto, essa causa, como numa palestra que a gente teve no Legislativo, que ela falou que o mais feminista de todos, ele ainda tem um pouco de machismo, para eu poder me conscientizar mais e poder conscientizar as pessoas que estão ao meu redor. Seria uma oportunidade de eu me formar como cidadão, como pessoa, para tornar cada vez melhor. É isso daí mesmo. Queria ir para poder representar um pouco a cidade, para poder, porque eu também gosto muito do assunto. E acho que seria interessante poder, principalmente por ser mulher, ir lá representar, conseguir mostrar uma opinião feminina desse assunto e aprender mais também sobre, ver mais opiniões e mostrar a minha também. Após aí os 6 candidatos, né, colocaram sua motivação, né, nós precisamos eleger. A nossa votação a gente vai fazer por aclamação, né, acho que fica mais fácil. Pode votar mais de uma vez, né, a gente vai falando o nome, vocês levantam o braço para mim, quem é favorável para que esse candidato vá, a gente vai anotando os votos e os 3 mais votados, então, ficam escolhidos automaticamente. Tá? Lembrando que aí os outros 3 candidatos, na eventualidade desses 3 mais votados não puderem ir, eles são suplentes automaticamente. Tá? Vamos supor, na plenária regional, um candidato não possa ir, nós vamos seguir essa sequência de votação como suplente. Então, vamos lá. A Natália, candidata. Quem vota para a Natália, levanta o braço, por favor. 4, 3,
7, 8, 9, 11 votos. 12 votos. João Victor. Lá. Pode. 6, 7, 8, 9. 9 votos. Delton. 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Vinícius. 2, 3, 4 votos. Isso. Daniel. 11 votos. Isso, vocês me ajudam, é isso mesmo? Namaira. Bota aí, Namaira. 4, 5 votos. Isso? Vamos lá. Por ordem de votação, então os escolhidos são a Natália, o Daniel e o João Victor. Tá? Então, a Natália, o Daniel e o João Victor, então, vão lá em Maria da Fé fazer a defesa no polo regional, a sua candidatura para ir para Belo Horizonte na Assembleia Legislativa, tá? No Parlamento, na nossa plenária estadual. E automaticamente ficam o Delton, a Mayra e o Vinícius como suplente dos três. Na eventualidade de um desses não puderem ir, da Natália, do João Victor e do Daniel não puderem ir no dia, lá em Maria da Fé, então esses são suplentes automáticos. Tá bom? Então, esse nome que a gente vai levar. Lembrando que lá na plenária, cada um vai ter 1 minuto e meio, lá em Maria da Fé, no dia 14 de agosto, vai ter 1 minuto e meio para fazer a sua defesa para todos os presentes que vão votar, como nós fizemos aqui. Tá bom? Antes de passar a palavra aqui para o nosso presidente, para ele poder fazer as considerações finais, alguma dúvida sobre a questão das etapas? Nós temos aquele calendário que a gente vai seguir. Com a nossa plenária hoje municipal, a gente encerra esse primeiro ciclo do parlamento, tá? E nós retomamos agora com o parlamento no dia 1º de agosto. Então, vocês marquem na agenda, senão nós vamos ter um período muito longo que vocês vão esquecer do parlamento. Dia 1º de agosto, nós vamos voltar aqui, tá? Para a gente discutir essas propostas e articular a nossa ida. Lembrando, dia 1º de agosto, para ninguém faltar, porque é o dia que vocês vão receber a autorização para os pais poderem assinar, para vocês irem no dia 14 de agosto para Maria da Fé. Tá? Então, 1º de agosto, vocês vão pegar a ficha para poder pedir autorização, do ônibus, tudo isso. Lembrando que todos têm que ter RG, então quem não tiver tem que providenciar, por favor, tá? Para poder viajar. A gente não consegue viajar sem o documento. No mais, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Bom, apenas dando as minhas considerações finais, eu espero que isso tenha agregado para a formação pessoal de todos nós aqui, que possamos ir embora agora e refletindo mais sobre o tema, tendo mais consciência e claro, não podia deixar isso de lado, né? Respeitando cada vez mais as mulheres. Apesar de somos todos seres humanos. E no mais é isso. Isso, então, todo mundo está convidado a subir aqui para uma foto oficial. E é isso. Não pode esquecer do lanchinho.